nossa aula 17 sobre o mito de Eros e Psique. E como a gente estava aqui numa conversa informal, falando, acho que eu já comentei isso em alguma aula, sobre a importância, né, dos mitos gregos para a compreensão da psique humana. Porque os gregos, quando eles criaram sua mitologia, eles obviamente não tinham ciência que eles estavam trazendo algo tão profundo, mas eles descreveram muito detalhadamente, com muita riqueza, os arquétipos humanos. Esses arquétipos que nós vivemos, né? O Jung dizia que entender mitologia grega era fundamental para a psicologia analítica, porque você vai encontrar nesses mitos os arquétipos. E é interessante quando a gente estuda mais profundamente, a gente sempre se encontra em algum mito grego. É bem interessante. Então, o mito de Eros e Psique ele diz respeito ao desenvolvimento da conúntio, ou seja, a comunhão, o que resulta no encontro com o si mesmo. Essa ideia da comunhão, dessa conúntio superior, ela diz respeito basicamente a uma integração em nós. É o que nós precisamos, é o caminho que nós precisamos percorrer para o encontro de si mesmo. E o mito de Eros e Psique, ele traz exatamente essa jornada, né, esse desenvolvimento todo que os dois vivem no amor e que retrata, em termos psicológicos, o encontro consigo mesmo. Eros é o amor personificado e seu significado em grego é desejar ardentemente. Psique é a alma personificada e significa soprar, respirar, ou seja, o princípio vital. E para que a gente possa entender, então a gente vai, né, eu passei o mito para vocês lerem, e aí a gente agora vai começar a abordar, porque como essa, apesar de ser uma versão resumida do mito, eu fiz um resumo, só aqui tem 7 páginas. Acho que a Patrícia, né, não sei se você chegou a comprar a obra do Junito de Souza Brandão. Não, não comprei porque eu tô com a pilha de livro aqui antes, que eu falei, eu só compro depois que eu baixar essa pilha. Mas Mas você mito, indicou, até anotado aqui. esse mito está na obra do Junito. Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade, porque ele é complexo. O tema central do mito é o conflito entre Afrodite e Psique, ou seja, entre a grande mãe, com o aspecto do caráter elemental do feminino, que é representada por Afrodite, e Sofia, como representante do caráter de transformação, que nesse caso é Psique. No final das contas, Psique é uma evolução de Afrodite, por isso a adoração da primeira era sucedida pela adoração da segunda. Acho que vocês devem lembrar que os templos dedicados a Afrodite foram perdendo força e passaram a dedicar adoração a Psique, o que deixa Afrodite bastante incomodada. Afrodite, como grande mãe preterida por uma mortal, decide usar seu filho Eros para destruir a rival. Tal situação é recorrente quando uma mulher percebe que outra está entrando na relação entre ela e seu filho para tirá-lo dos domínios da mãe geradora. Então, quando a Afrodite, né, incomodada com a adoração de Psique, determina que o filho dela, que era o deus do amor, fizesse com que Psique se apaixonasse por um monstro, não imaginava, obviamente, tudo o que ia acontecer. Então ela queria acabar mesmo com Psique, né? Já que Psique era uma mera mortal e que não podia ser mais importante que Afrodite. O casamento de Psique com o monstro, previsto pelo oráculo, trata do tema da noiva consagrada à morte, um fenômeno central da psicologia feminina matrilinear, uma vez que nesta fase todo casamento significa um rapto do feminino pelo masculino, sendo este visto como um elemento hostil e agressivo. Existe até no ritual do casamento católico a ideia de que o noivo tem que raptar a noiva, né? Algumas tribos, isso meio que desapareceu na nossa cultura, mas existem ainda hoje tribos
Inclusive eu vi há muitos anos no Nordeste, tinha uma cidade, não lembro qual, que acontecia isso. A noiva ela era raptada, obviamente de comum acordo com o noivo, mas era uma encenação do rapto. Então ela era levada pelo noivo e ali eles podiam casar longe dos domínios da grande mãe. Porque para a grande mãe, né, nessa época do matriarcado, a separação que o masculino impunha, né, entre a mãe e a filha era visto como algo perigoso. Por isso o masculino era um elemento hostil e agressivo. Na fase matrilinear, a aproximação do masculino significa a separação da identidade primordial entre mãe e filha, né, dentro do que a gente está falando. Então, isso é visto pela estrutura da grande mãe do caráter elementar como bastante perigoso, uma vez que tem um elemento, que no caso é masculino, que entra para desfazer essa estrutura. Como curiosidade, nas cerimônias de casamento, o atraso proposital da noiva simboliza a fuga desta. É verdade, né? A noiva geralmente atrasa, fazendo com que o noivo vá ao seu encalço, bem como a entrada na casa após a cerimônia seja representada pelo noivo carregando a noiva nos braços, significando que este teve sucesso ao raptar a noiva. É interessante porque muitos desses rituais ainda hoje são praticados, mas não se entende a origem, né? Então ele está lá na antiguidade mesmo, nos tempos bem antigos. Que como a gente falou, o cristianismo ele adotou diversos rituais e diversos deuses que foram transformados para compor a sua doutrina. Ainda, o tema das núpcias da morte também diz respeito aos mistérios do feminino, uma vez que, para a mulher, este momento simboliza um aspecto de sua transformação pessoal. Então, durante muito tempo, o casamento foi visto, né, para a mulher como uma transformação no sentido de que ela sai da fase infantil e entra na fase adulta. Tanto que os casamentos antigamente, eles eram feitos quando a menina entrava tinha a primeira menstruação, porque ali ela estava apta a procriar. Então, nesse ponto, ela se transforma de menina em mulher. Quando está sendo conduzida para seu fatídico casamento, vocês lembram, né, que Psique ia casar com um monstro, o monstro que era previsto pelo oráculo? Ela não discute, né, ela simplesmente aceita, a gente vai ver por que ela aceita sem discutir. Psique, sem discutir, sem protestar, sem desafiar ou resistir, como agiria um ego masculino em situação idêntica, aceita seu destino. Então, essa comparação, um homem lutaria contra digamos, esse caminho, né? Essa situação. E, no caso, o feminino aceita. E ela ainda diz o seguinte para os pais: se nações e povos me tributam honras divinas, se há uma só voz, eu não estou com a ordem das páginas aqui. Teve um probleminha na impressão. Se é uma só voz me consagram como a nova Afrodite, então agora chegou o momento de vocês padecerem, chorarem e me lamentarem como morta. Ou seja, ela estava, de fato, o casamento era também um ritual de morte, mas não era uma morte física, né? Era uma morte psíquica. Tais dizeres por parte de Psique mostram que ela assumiu a híbris, o sacrifício que não está relacionado diretamente com o ato específico da pessoa ser sacrificada. Né? Ela assumiu a híbris da humanidade, né? Esse sacrifício, e não a sua própria, a de seu ego. Isso é interessante porque, se a gente for comparar com o mito cristão, e eu gosto de fazer essas comparações porque eu acho que o mito cristão, como ele é o mito que nos forma, né, forma o Ocidente, a gente precisa entender as origens dele, porque senão tudo vira mágico. Cristo, quando é sacrificado, ele não é sacrificado enquanto uma pessoa, ele é sacrificado pela humanidade, né? Ele se entrega esse sacrifício pela humanidade, tanto que ele é o redentor da humanidade, né? Você vê que o mito traz isso também. E ela diz o seguinte: estou ansiosa para concluir esta união sagrada e contemplar o nobre esposo que me aguarda.
Por que não protelo e fujo de sua presença? Não nasceu ele para destruir o mundo inteiro? Então, é exatamente isso, né? Ela se entrega a esse sacrifício porque ela sabe que tem algo ali que precisa ser transformado. Nesse ponto, já é possível encontrarmos um aspecto luminoso de psique, o que mais tarde resultará em sua transformação como divindade. O que é o luminoso? Numen é o Deus, né? Aquilo que é transformado em divino. E é exatamente o que a gente vai ver no mito dela, é que ela é transformada de mortal em imortal. Então é exatamente, de novo, né? Cristo, quando a morte dele, né? Quando acontece a morte dele, ele vai para um estado de união com o divino. Por isso que para a Igreja Católica, né? Para a doutrina católica, o pai e o filho são a mesma coisa. É como a gente ouviu falar, né? Maria, mãe de Deus. Quando eu era criança, eu ficava questionando, mas como mãe de Deus, você era mãe de Jesus? Ninguém me explicava isso. Mas é exatamente porque esse é um dos mistérios dessa transformação do humano em divino. Prosseguindo, a partir do momento de sua união com Eros, essa união, quando ela se dá da forma como ela se deu, né? Em que Eros leva a psique para as dependências dele, consuma o casamento e exige que ela nunca o veja, essa é chamada conúntio inferior, ou seja, comunhão inferior, e a gente vai entender por que ela é chamada de inferior. Psique, embora se sentisse sozinha a cada partida do esposo, preferia esta solidão a perder seu amor. Ainda que Psique vivesse no estado de êxtase, era um estado de desconhecimento e cegueira, uma vez que seu amor podia ser sentido e ouvido, mas não visto. Quer dizer, ela vivia num estado em que havia ali um estado de prazer, mas ela não entendia o que acontecia, né? Ela não entendia quem era o marido dela. Então, com o que de fato ela se relacionava? Ela se relacionava não com o homem, né? Não com Deus, mas com as sensações. Por isso que é uma situação paradisíaca. Mas todo paraíso tem sua serpente venenosa, que aqui no mito é representada pelas irmãs da Psique, que ficam toda hora falando para ela que o esposo dela tinha algum problema, que ele devia ser uma serpente venenosa, que ele iria aprontar alguma. Como toda serpente, o intuito não era exatamente matar Eros, mas sim desvendar o mistério, quebrar o tabu. Essas irmãs representam um aspecto da consciência feminina, que mais tarde irá marcar o desenvolvimento de psique. Sabe aquele negócio... Oi. Aquele negócio que muitas mulheres têm, né, de serem curiosas, de quererem ir a fundo em uma determinada situação? Isso é da natureza feminina, né? Essa necessidade de buscar a origem de algo. Suas irmãs também têm como representação o feminino escravo do patriarcado, pois ambas foram dadas em casamento para serem servis aos seus maridos. Por isso, havia nestas a necessidade inconsciente de encontrarem na irmã mais nova um marido com um masculino mais desenvolvido, embora estas odiassem os homens. Como vocês viram, né, as irmãs de Psique, elas foram dadas em casamento para homens bem mais velhos, inclusive uma delas virou enfermeira do marido, porque estava sempre doente, que era uma coisa que acontecia na época, né, as meninas casavam muito novas com homens muito mais velhos. Então, elas tinham raiva desse masculino, mas em algum lugar elas sabiam que havia um masculino mais desenvolvido, e inconscientemente elas também sabiam que esse masculino estava com Psique. Embora não pareça num primeiro momento, Psique também havia se tornado escrava de seu marido, e a aparição das irmãs perturba o estado de prazer sexual que aquela vivenciava sem compromisso. Então, o que a gente falou, né, a forma como eles se relacionavam, onde ela não sabia, não conhecia o rosto do marido, estava presa na exigência que ele fez de ela não olhá-lo, né, não vê-lo, também a tornava uma escrava do marido. Ela estava presa nessa condição de servir às vontades dele. Tem um motivo para ele não querer que ela o ouvisse? Sim, porque quando ele se apaixona por Psique, ele resolve casar com ela, ele desobedece à mãe.
Então, se ela não soubesse quem ele era, ele não corria o risco, né? A mãe não corria o risco de descobrir o segredo dele. Então, Inclusive, fazer mal para a psique, né? exatamente. Mas aqui a gente vê que Eros ainda, né, como masculino, ele ainda é infantil. Ele é um masculino aprisionado na grande mãe. Ele não consegue sobrepô-la, né? Ele ainda serve a essa grande mãe. Então ele não era só no intuito de proteger a psique, mas o maior medo dele era exatamente que a mãe descobrisse e o punisse. A existência de psique era, na verdade, uma não existência, um estar no escuro, um êxtase de sensualidade, algo que poderia ser caracterizado como uma situação na qual ela está sendo devorada por um monstro. Lembra a previsão do oráculo? O oráculo falou que ela casaria com o monstro. O oráculo aqui, a gente precisa entender que ele é o inconsciente, então ele não erra, ele sabe tudo. A questão é que quando o oráculo traz uma informação, essa informação precisa ser decifrada, né? Até aqui não se entendia, né? Ela não casou com o monstro, ela foi levada pelo vento Zéfiro, né, para o castelo lá ou para o reino de Eros, e termina não casando com o monstro. Ou, assim era o que parecia, né? Na verdade, ela casa com o monstro, a gente vai ver por quê. Isto significa dizer que Eros, enquanto fascinação invisível, é tudo aquilo que o oráculo havia previsto, ou seja, Psique é vítima de Eros. Eros, em muitas representações, ele é uma criança, né? Ele não é... Porque Eros, assim, a gente acho que já falou um pouquinho aqui, né? Eros é tudo aquilo que é atraente. Não é só ligado a uma questão sexual, mas tudo aquilo que é atraente, que traz uma sensação de conforto, de bem-estar, de beleza, tudo isso é representado por Eros, né? No matrimônio tradicional, a norma básica é a proibição para a mulher de ter relações individuais com o homem, pois este é tido apenas como um poder anônimo. O que significa essas relações individuais? Na grande maioria dos casamentos, e isso é até hoje, eles estão dentro do que a gente chama de conúntio inferior, ou seja, a relação não se dá com a pessoa, mas ela se dá com status. Então, quer dizer, tanto o marido quanto a mulher, eles estão ali representando um papel. E eles têm uma finalidade perante a sociedade e que essa exigência precisa ser respeitada. Tanto que ainda hoje os casamentos se dão com base nas normas das igrejas, né, nas normas religiosas e nas normas legais. Mas raramente elas se dão entre as próprias pessoas, né, entre as pessoas que estão naquele casamento. Porque as pessoas ainda se casam de acordo com as regras determinadas pela sociedade. E não... Por isso que elas não têm ainda um relacionamento individual. Contudo, para a heroína em questão, desvendar o rosto do amado significa ver o seu verdadeiro aspecto, ou seja, iluminar seu lado desconhecido e seu masculino que estava no inconsciente. É interessante porque quando ela vai olhar para... que ela se fere, né, na flecha do Eros, aí ela resolve pegar o candeeiro para iluminar o rosto dele. Esse ato de iluminar o rosto significa trazer luz a esse masculino. Nesse momento é que ela de fato entende quem é ele. E aí a gente sabe que ele vai ficar bravo, vai embora, né? Tem toda aquela situação que eles têm que vivenciar e ela ir em busca dele. Porque na forma como eles se relacionavam, sem ela poder vê-lo, mostra que o aspecto do masculino dela, o aspecto de ânimos dela ainda estava no inconsciente. E ela precisa trazer esse masculino à luz. Pode falar. Esse negócio agora que você lembrou aí, que ela foi aí que tudo se deu, né? Fez-se a luz. Quando ela se fere na flecha, que ela pega, né, a luz e ela vê o rosto do Eros, na hora me veio aqui a questão do Quiron,
porque justamente foi quando ele se machucou na flecha que ele fazia para que Hércules lutasse, botava veneno na ponta da flecha, aquela ferida startou o processo dele justamente de buscar a própria cura, né? É muito Então, interessante, né? me veio agora, pum, nunca tinha pensado nisso, né? Ou seja, a flecha, nos dois casos, né, foi o ponto gatilho. É verdade, né? Quer dizer, a nossa cura, ela só pode acontecer quando a gente entende qual é a nossa ferida. Se você não entende, você vai sempre tentar encontrar né, fora de si a cura, mas a cura sempre está em nós. Neste momento, o destino do feminino, no qual pela primeira vez a mulher emerge de seu inconsciente da clausura de seu aprisionamento matrilinear, significa, acima de tudo, seu encontro individual com o masculino, ou seja, o reconhecimento de Eros. A partir desse momento, Psique, de fato, começa o processo de integrar o masculino em si. Aí ela tem que resgatar Eros, né? Porque ele ainda está preso na mãe. A partir desse momento, ela agora ama. Seu masculino já não representa mais o monstro, a besta macho que a havia raptado do mundo superior e arrastado para as trevas, como é visto pela grande mãe, tá? Como a gente falou, daquele masculino hostil que rapta o feminino. Mas sim um Deus que sintetiza em si a união do inferior com o superior. É aqui que vai começar o processo da conúntio superior. A gente vai ver por quê. Ao se ferir com a flecha de Eros, ainda que despercebidamente, ela, através do seu próprio ato, se apaixona pelo amor, né? Eros é o deus do amor. A partir de então, ela precisava perder o marido, pois ele deixou de ser aquele que dormia diante dela para se tornar seu Eros interior, imagem de seu amor. Agora, né, que ela integrou esse masculino em si, é agora que ela está pronta para realmente viver um amor de verdade. É claro que a gente, como sabe, né, pelo mito, não vai ser tão fácil. O desaparecimento de Eros, quando percebe que fora descoberto, é uma alusão a este masculino infantil que não tem mais espaço dentro de um feminino consciente de si, e onde ele próprio também precisa se transformar. Ou seja, a partir do momento em que Psique se transforma, em que ela se torna Sófia, ele não pode continuar infantil. Para ele continuar com ela, ele vai ter que crescer também. Cris, Oi? vou interromper aí de novo. Não, É que pode vai vir, interromper. vem as coisas na cabeça, assim. Eu tenho muitas amigas que estão solteiras, né? Uhum. Uma coisa que eu reparo em comum a todas elas nos relatos com os relacionamentos dela com os novos homens, assim, é que quando o negócio começa a aprofundar o que elas observam alguma coisa ali de importante, os caras desaparecem. No E aí, Eros, no seu uma estágio infantil? gente, ainda em tempos de WhatsApp, passa um WhatsApp, pelo menos, tipo, ó, né? Tá saindo com a pessoa um mês, né? E de repente, quando a mulher pega lá o ponto, o cara pimba, desaparece. Aí elas falam, mas por quê? Homem é covarde, homem é isso e aquilo. Agora você falando isso faz muito sentido. Eles foram desnudados, né? Mas elas ainda não estão prontas para o masculino mais desenvolvido. Esses homens que desaparecem, que se comportam como crianças, é um aspecto projetivo delas, né? É o aspecto E, de ânimos delas. e é um padrão, porque é um atrás do outro, no mesmo padrão. Aí o que que elas dizem? Os homens são assim, os homens são assado. Óbvio que existem as características masculinas e femininas, mas é um padrão. Elas não percebem que elas estão atraindo aquele padrão novamente. E é interessante que elas não entendem que elas não querem essa relação verdadeira. Porque como elas só conseguem se atrair por homens que têm esse tipo de comportamento, ou seja, que ainda estão presos na sua estrutura materna, o que essas mulheres estão dizendo é que elas também não querem um homem mais desenvolvido. Né?
É exatamente uma forma delas mostrarem que elas não querem um compromisso verdadeiro. No final, elas Perfeito, também mandam esses homens embora, perfeito. né? Pode reparar aí, você que tem, né, que é amiga dessas mulheres, você vai ver como, de fato, existe uma inconsciência da parte delas sobre essas relações. A gente falou disso. Assim, a tarefa de Psique ao sair em busca de Eros é a unificação da estrutura dual deste, ou seja, né, Eros era o deus do amor, mas ao mesmo tempo era um deus que estava preso na mãe. Pois uma coisa é o Eros de Afrodite e a outra é o Eros de Psique. Exatamente, né, essa referência. Era um aspecto dele estava preso na mãe, mas outro queria se entregar a um feminino mais desenvolvido, a um feminino que poderia formar com ele a conúntio superior. Então, para que isso aconteça, ela precisou ir atrás desse Eros para poder unificar esses dois aspectos. Do ponto de vista psicológico, a perda do amante representa um momento trágico em que toda a psique feminina assume seu próprio destino. Para Eros, o deus masculino, tê-la como amante no escuro era algo desejável, pois ele a possuía com exclusividade, uma vez que ela se encontrava afastada do mundo, vivendo apenas para ele, sem participação e interferência em sua existência divina. Isso é muito comum, até hoje, né, você escuta, por incrível que pareça, homens que dizem que quando casarem querem uma mulher que fique dedicada à casa e aos filhos. O que esses homens estão dizendo é que eles não querem uma mulher que vá além disso, né, que entre no caráter de transformação para não exigir que ele também cresça. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que são homens extremamente infantilizados, presos ainda numa estrutura da grande mãe, que querem que a esposa continue representando esse modelo para que ele possa continuar criança. Isso é bastante... Desculpa, pode falar. Paula. Não, esse conceito se aplica também a questões de feminicídio, tipo aquela frase clássica: ah, se ela não vai ser minha, você não vai ser de ninguém também. Porque você é exclusividade minha ou seriam aspectos diferentes? Esses homens, né, que cometem esse tipo de crime, eles também estão muito presos numa estrutura extremamente primitiva. É uma relação bem primitiva com a estrutura materna. Mas eles têm nessas mulheres que eles dizem amar e que não podem viver sem elas, é a ideia de que, porque o masculino, assim como o feminino precisa do masculino, o masculino precisa do feminino como guia do mundo interior. Então o que esses homens têm, obviamente sem entender, é o medo de perder esse acesso àquela que vai guiá-los. Só que, por eles serem disfuncionais, eles não podem ter uma relação saudável com essas mulheres. Então, é a ideia de que eu preciso possuir essa mulher, de qualquer jeito. Então, se eu não posso tê-la, ninguém mais vai ter. Ou seja, essa mulher tem que ser minha. Eu lembro que eu vi há muitos anos um filme, é um filme bem interessante, que chama O Feitiço de Áquila. É um filme antigo, né? Eu vi umas 10 vezes esse filme. Esse filme é muito bom. Lady Rock. Esse aí mesmo. E ele traz exatamente essa ideia, quando aquele feiticeiro, né, lança o feitiço sobre o casal, que ele fala, já que você não pode ser minha, era com a Michelle Pfeiffer, né, se eu não me engano, já que você não é minha, você não vai ser mais de mais ninguém, ele condena o casal, né, o casal dos apaixonados lá a viverem juntos sem poderem estar juntos, né, porque cada hora um se transforma num animal. Não, era a noite e o dia. Ah, sim. Um era o falcão, né? A coruja. Ela era o falcão e ele era eu não lembro se era um lobo ou uma pantera. Era um animal. Lembro do bicho, mas eu me lembro dessa história do dia e da noite. Quando ia amanhecendo, eles. Aí um ia para cada um para um lado. Era angustiante aquilo, né? Ela se transforma no falcão e ele no lobo. No lobo, era isso. Lobo. Eu lembrava do falcão, porque é Lady Rock, né?
É. Então, é exatamente isso. Então, esse masculino possessivo, né, que tem na ideia do feminino, quer dizer, eu preciso desse feminino, para eu poder existir, né, para os meus aspectos psíquicos poderem existir, eu preciso de um feminino. Mas, como não é compreendido, eles querem possuir o feminino e não se juntar a ele. Então, é uma disfunção. Por isso que eles cometem os crimes que cometem, né? Algo que hoje em dia está muito em voga. É tão sério que a nossa legislação precisou aumentar, né? Criar uma denominação específica para esse tipo de crime e punir com mais rigor. O que a gente vê que, no final das contas, não resolve a questão. Porque as pessoas ainda... Eu acho que o direito ele falha muito em não olhar para esses aspectos psíquicos, né? Então, só se atém aos fatos e os fatos são uma redução do que realmente acontece nas vidas das pessoas. Então, não é isso que vai reduzir o crime. O Cris, Oi? mas isso não acontece mais nas classes mais simples, com menos cultura? É verdade, acontece mesmo. Determinados crimes acontecem com mais frequência, mas exatamente porque a gente tem uma ideia que a pessoa não tem determinados desenvolvimentos psíquicos porque nasceu numa classe baixa. Mas se a gente for considerar, né, o que a gente já vem tratando aqui dos aspectos arquetípicos, a pessoa nasce muitas vezes numa classe muito baixa, não é por um acaso. Tem algo ali que ela precisa compreender. Há uma falta de valor nessas pessoas. Não é o acaso que determina isso, né? Eu sei que as religiões, né, as teorias da sociologia tentam explicar e tudo isso, mas a questão é, se a pessoa nasceu numa determinada condição, é porque tem algo ali que ela precisa evoluir. E, de fato, nas classes muito baixas, o instinto ainda predomina. É mais comum do que nas classes mais altas. Não que não aconteça, mas o número é muito menor, né? Bem menor. Porque as classes muito baixas, elas ainda estão no nível muito instintivo. Tanto que uma coisa interessante, a gente sabe que é uma dificuldade maior para as classes mais baixas conseguirem acesso a boas escolas, óbvio. Contudo, hoje em dia com a internet, muita coisa você consegue aprender pela internet. Muita coisa. E eu vejo que pessoas de classe baixa, quando têm acesso à internet, que tipo de conteúdo elas acessam? TikTok. A gente tinha lá na clínica uma moça, era faxineira da clínica, ela passava o dia inteiro, a maior parte do tempo ela ficava lá sem trabalhar, mas ela passava o tempo todo livre dela nas redes sociais e usando tradutores para se comunicar com os estrangeiros, mandando fotos sensuais dela. Quer dizer, ela não poderia aproveitar uma internet de graça para estudar? Uma outra garota que também trabalhou lá um tempo, eu gostava muito dela, ela começou a fazer faculdade de arquitetura. Era a única na família que não tinha engravidado cedo. E era o típico, né? As meninas engravidavam, casavam, se separavam dos maridos e iam morar com a mãe, com os filhos. E ela era a única que tinha se proposto a estudar, entrou na faculdade de arquitetura, conseguiu bolsa. O que ela fez depois de um tempo? Engravidou. Desistiu da faculdade. Desistiu da faculdade. E virou a mesma coisa que as irmãs dela, né? Ou seja, faziam nada da vida, iam morar com a mãe, porque não tinha onde morar. Que era empregada doméstica. Que era empregada doméstica. Ou seja, cuidava de uns 7, 8 netos. E aí você fica pensando, essa pessoa, né, ela fez isso porque ela é pobre? É porque ela é pobre, na verdade, porque ela ainda não chegou num ponto de compreender isso. Tanto que você vê que grandes, né, pessoas da história e grandes fortunas foram de pessoas que saíram de classes muito baixas. Porque essas pessoas tinham em si realmente algo diferente. Elas conseguiram sair das suas origens. Mas para conseguir sair da origem, elas precisam romper com uma estrutura que é muito amalgamada. É muito difícil. É muito mais difícil para elas romper com essa estrutura amalgamada e se desenvolver em termos de psique do que ganhar dinheiro em si. Porque muitas ganham dinheiro, mas não conseguem sair, elas voltam.
Tem uma história de não me lembro a origem, mas quando eu trabalhava em empresa, teve uma empresa, assim, amiga, enfim, que fez um trabalho social com dois mendigos que moravam na rua da empresa. Todo mundo passava lá e via os caras, né? Com filho e o caramba. E aí eles se cotizaram, fizeram um super planejamento, alugaram uma casa para eles, compraram tudo, botaram tudo lá dentro e arrumaram empregos para que eles pudessem se sustentar, né? Primeiro eles pagaram tudo e assim, olha, vocês estão com essa dívida, vocês têm que trabalhar, pagar a dívida e ter uma dignidade, um lugar para dormir, comida. Eles ficaram só 2 meses e voltaram para as ruas por livre e espontânea vontade, dizendo que aquela vida de escravidão, trabalhando para ter um teto, que aquilo ali não era vida para eles, não, que a rua era muito melhor. Então, quando a gente olha, né, óbvio que você não pode generalizar, mas assim, ninguém pensa no que está por detrás ali de muitos, né? É. Porque a sociedade, né, e os partidos de esquerda sabem disso. Essas pessoas, elas não podem sair daquele ponto. Porque, primeiro, elas que dão voto para os partidos de esquerda. E os partidos de esquerda sabem que dependem dessas pessoas, senão eles não existem. Então, Quanto maior a ignorância, né, maior a manipulação, né? a ideia de manter essas pessoas... Quer dizer, eles criam esperança, e o Lula, né, foi muito bom em fazer isso. Eles criam uma esperança. Olha de onde eu saí, olha onde eu cheguei. Você também pode. Mas, na verdade, eles sabem que essas pessoas não podem sair daquele ponto onde elas estão, de onde elas, né, se originaram. É muita maldade, gente, é muita maldade. Mas no final das contas, pensa que pelo outro lado, essas pessoas também não querem sair. Eu contei uma, assim, que eu sei que não faz parte, mas eu contei a história de uma paciente do nosso professor de teoria junguiana que chegou à conclusão que ela matou um caiçara sem querer. Eu não sei se foi aqui ou eu confundo, se foi no Valor do Feminino ou aqui. Então, Mas fazia artesanato, não é isso? Oi? O caiçara fazia artesanato, né? Eu vou contar essa história porque ela ilustra muito bem. Essa paciente dele, ela viajou para a praia e ela viu um caiçara que expunha o trabalho de artesanato dele na praia. E ela ficou muito encantada com o que ele fazia, né, com o trabalho dele. E ela também ficou muito impressionada como era barato aquilo, né, o valor que ele vendia o trabalho dele. E aí ela resolveu se empenhar para ajudá-lo. E começou a trazer os trabalhos dele para São Paulo e vender aqui, por um preço muito mais alto e dava um valor maior para ele. Depois de um tempo, quando ela chegou, né, voltou para pegar mais coisas, descobriu que ele tinha morrido de drogas e bebidas. Porque o que ele fez com o dinheiro a mais que ele ganhou? Ele comprou drogas e bebida. Ele não fez nada, né, com aquele valor. Nada de útil. Ele se drogou até morrer. E aí ela chegou à conclusão que, né, a boa intenção dela, na verdade, fez um mal danado para o rapaz. Porque ele não via valor naquilo, ele não sabia o que fazer com aquilo, ele não tinha propósito. Ele era mantido vivo enquanto ele estava naquele limite muito, né, muito grande. Quer dizer, eu vendo, eu tenho dinheiro para comer, talvez para beber um pouco. Mas se eu tiver muito dinheiro, o que eu vou fazer? Eu não vou comer mais, então eu vou beber mais. Aí eu vou usar drogas. Infelizmente, o que mantém, né, a pobreza que a gente vê, a pobreza material, ela não tem nada a ver com desfavorecimentos. Não é só isso. Tem coisas muito mais profundas e significativas que geram esse tipo de coisa. E as pessoas, muitas vezes, elas estão confortáveis, né? Elas não querem trabalhar mais. Você vê mesmo, a minha diarista, ela trabalha só com a gente 2 vezes por semana. Que eles têm a história clássica aqui da empregada que trabalhava no sítio para o meu sogro, quando ele estava vivo. Ela falou que para que trabalhar, porque bastava fazer um filho que ela ganhava mais um Bolsa Família. Como ela tinha 5 filhos, ela ganhava 5 vezes aquele valor, né? E ela falou, gente, para eu ganhar esse valor trabalhando, eu tenho que trabalhar muito, você está doido. É muito melhor fazer um filho.
Isso você vê, é lamentável, né? Quando uma pessoa pensa assim, por que ela não pensa em investir no desenvolvimento dela? Né? Dá trabalho, é um povo encostado, né? Assim, É um realmente. comprometimento que as pessoas não estão dispostas, porque isso exige que eu me desenvolva. E não é só isso, quando eu me desenvolver, seja em termos intelectuais, seja em termos psicológicos, eu vou ter que sair da minha origem, e é tudo que eu não quero. Então essas pessoas vivem numa situação paradisíaca, por incrível que pareça. O paraíso não é viver no estado zen, o paraíso é aquilo que não me causa uma tensão suficiente para me obrigar a me mexer. E essa é a situação paradisíaca, né? Os traficantes das favelas vivem numa situação paradisíaca. Eu não tenho Tem, compromisso. tem até um meme sobre isso, né? Uma mulher falando assim, toda braba. Ela falou: ai, fica todo mundo me enchendo o saco dizendo para eu sair da zona de conforto. Ela falou: demorei anos para chegar nessa zona de conforto, ninguém me tira daqui. Os traficantes estão numa zona de conforto, Estou numa zona né? de conforto. Eles moram Eu não numa tenho dica, intenção. né? Assim, Tanto que se a gente for ver o mito, né, o mito de Adão e Eva, ele fala exatamente disso. Quer dizer, tá tudo bem lá no paraíso, só não coma a fruta proibida. O que é a fruta proibida? É o fruto do conhecimento. Então, a partir do momento que Eva consegue convencer Adão, de novo aqui o feminino, né? Eva não deixa de ser uma psique. Ou psique não deixa de ser Eva. No final das contas, é esse feminino que vai guiar o masculino pelos caminhos do inconsciente. A gente precisa sair do paraíso para poder crescer. Senão a gente não sai. ou eu vou fechar a câmera rapidinho que eu vou fazer um pipi, mas eu estou ouvindo tudo, porque aqui é pequenininho e dá para ouvir tudo, tá? Tá bom. Então a gente estava falando, né, que do ponto de vista psicológico, a perda do amante representa um momento trágico que toda a psique feminina assume, em que a psique feminina assume seu destino, né? Que Eros, como deus masculino, ter a amante no escuro era algo desejável, pois ele a possuía com exclusividade, uma vez que ela se encontrava afastada do mundo, vivendo apenas para ele, sem participação e interferência em sua existência divina. Então aqui a gente tem um masculino que está no estado confortável, infantil, que não quer crescer. Enquanto ele insistia em se manter no anonimato, isso agravava ainda mais a condição servil da parceira, pois a cada dia ela, de fato, se tornava presa do monstro. Ao feri-lo, quando tentava matá-lo, mas vendo, ela emergiu da escuridão e assumiu seu destino como mulher apaixonada, pois ela é psique, quer dizer, sua existência é psíquica, e por esta razão, uma existência nas trevas não pode satisfazê-la. Ou seja, a psique não tinha escolha. Ela precisava matar, metaforicamente, esse marido infantil. Ao desrespeitar as ordens de Eros e retirando-lhe a escuridão que ele lhe impusera, a princesa despoja o amante de seu poder divino sobre ela. A partir de agora, os dois se defrontarão como iguais. Isso significa dizer que, amando-o conscientemente, sua grande tarefa há de ser a de unir-se de novo a ele e formarem um todo em uma nova conjunção, uma nova comunhão. Quanto a Eros, o modo como este amava a psique desde o início, choca-se com a amante e a sua ação libertadora, a qual acabou por expulsar a Eros e a si mesma do paraíso da inconsciência urobórica. Eu fiz um paralelo com o mito de Adão e Eva, é exatamente a mesma situação, né? Quer dizer, a ação dela, que desrespeita as ordens, é que permite que eles sejam expulsos do Ouroboros, né? O que provoca a expulsão do Ouroboros. Ou seja, agora eles não podem mais viver num estado de inconsciência, né? Num estado infantil. Foi através da esposa que ele, pela primeira vez, sofreu as consequências de suas próprias flechas, aqui simbolizadas pela gota de óleo fervente que lhe caiu no ombro. É interessante que ele, como o Deus, né, o significado de amor ardente, ele é ferido por uma gota de óleo quente. Ele vive aqui, uma coisa que a gente vai ver mais tarde em Alquimia da Psique, ele vive a calcinatio, a calcinação. Se o ato heróico de Psique a torna consciente de Eros e de seu amor,
Para ele, tal consciência ainda não ocorreu. Apesar de ferido, não está conscientizado do ato de amor e separação da amante, pois somente uma parte do processo se completou. Como sabemos, Eros era um menino, um jovem, o filho amante de sua grande mãe, cujas ordens transgrediu, amando Psique, em vez de fazê-la infeliz. Aqui eu vou fazer de novo um paralelo com o mito cristão, porque a gente já viu, né, na evolução dos aspectos da grande mãe e do feminino, do caráter elementar para o caráter de transformação, que a grande mãe ela é sempre representada como um filho, com um filho no colo, né? No caso do mito cristão é Maria com Cristo, geralmente criança. E é por isso que até hoje a Igreja Católica ela não aceita de forma alguma a ideia de que Cristo teve uma esposa. Porque significa exatamente, né, essa esposa de Cristo, ela tiraria Cristo dos domínios da grande mãe. E é óbvio que quando a gente vê toda a jornada de Cristo, né, de Jesus Cristo, a gente vê que tem que ter tido uma mulher. Não tem como ele ter feito essa jornada sem uma mulher. Sem uma mulher representada como Sófia, no caso, né, como um feminino de grande transformação. Tanto que, muitos séculos depois, a Igreja Católica transformou a Maria de Madalena numa prostituta, coisa que ela nunca foi. Hoje a Igreja reconhece isso, né? A Igreja até se desculpou e tal, mas ela ficou durante o tempo todo com esse estigma daquela que era a figura da prostituta, é aquela que é perigosa, que é inferior, que não tem valor enquanto mulher, porque o valor para as religiões cristãs, na sua maioria, o valor do feminino só está no aspecto materno. Todavia, este ato não o libertou de Afrodite, ele apenas atraiu, mas manteve tudo na escuridão, em segredo, escondido de sua mãe. Aí, dona Cida, a senhora perguntou por que ele proibiu a Psique de ver o rosto dele, né? E estava sempre no escuro, porque ele tinha medo da mãe, porque ele ainda estava preso na mãe. Mas o culto e egoísta paraíso sensual de Eros foi iluminado por Psique, que rompeu a participação mística com seu parceiro, e lançou os dois no destino da separação, que é a consciência. A gente viu naqueles mitos, né, o mito Maori, que a consciência ela se forma quando há um raio de luz, né? Na Bíblia mesmo tem a ideia do Fiat Lux, né, e fez-se a luz, que é trazida por Deus, e nas ciências a gente tem a teoria do Big Bang, quer dizer, um ponto singular, uma singularidade que irrompe num universo inteiro onde a luz se apresenta. Tudo isso, né, metaforicamente, diz respeito à mesma coisa. O amor, como expressão da totalidade do feminino, não é possível nas trevas, como um mero processo inconsciente. O encontro autêntico com o outro envolve a consciência, apesar da separação e do sofrimento. A ação de Psique leva à individuação, na qual a personalidade experimenta a si mesma em relação a um parceiro com o outro, né? É o que a gente estava falando no início da aula. Essa conúntio superior, ela é uma integração da pessoa consigo mesmo, né? O encontro com si mesmo. Do ponto de vista da Afrodite, a grande mãe, enquanto deusa da atração que fascina e com a fertilidade das espécies, a união do feminino com o masculino é um fato natural e semelhante entre humanos e animais. Ou seja, né, a procriação acontece por instinto, as relações acontecem de forma instintiva. Mas isso já não vai mais ser possível com Eros e Psique. Ele deixa de ser o Eros de Afrodite para se tornar o Eros de Psique. Então essa relação ela não pode mais ser semelhante a uma relação entre animais. Ô, Cris, só uma coisa que me veio aqui agora, não tem um masculino nessa história sem ser o Eros? Cadê o pai do Eros? Quem era? É Zeus. Zeus e Afrodite eram os pais, mas Zeus não interfere nesse mito, aí ele nem aparece, né? Ele aparece sim. Quando o Eros vai resgatar a Psique, que ela está no Hades, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Sim. Ele pede ajuda a Zeus, porque ele precisa pedir ajuda a Zeus para que Afrodite aceite Psique.
ele vai lá pedir para o pai, né? E o pai, como, né, ele, digamos, até por uma questão de semelhança masculina, né? Os homens se ajudam nesse sentido. Ele convoca os outros deuses para que Afrodite possa aceitar Psique e transformar a Psique numa divindade. Não Mas lembrava. ele aparece, ele dá uma ajudinha. Peraí. Contudo, em Psique, essa atração associa conhecimento, crescimento da consciência e desenvolvimento psíquico. Assim, o filho amante de Afrodite, com quem ela mantém uma relação incestuosa, filho que ela teme perder para uma nora inimiga, terá que ser resgatado por Psique, de uma esfera transpessoal da grande mãe, para ser trazido à esfera pessoal da humana nova Afrodite. Nova Afrodite aqui no caso é Psique, né? Porque quando ele fala aqui dessa relação incestuosa, é exatamente o que o Neumann chama de filho amante. Para muitas mães, e a gente também já falou isso, especialmente o filho homem, ele é praticamente um marido. Tanto que é muito comum você ver mulheres, que tem essa característica muito forte de grande mãe, quando elas têm um filho homem, o marido meio que fica de escanteio. Muitas vezes elas até se separam. E eu vi isso entre amigas, né, vendo, digamos, anos depois, nas redes sociais, algumas que tiveram filhos meninos se separaram dos maridos. É muito interessante isso. E aí elas arrumam um namorado que representa o aspecto mais viril. Porque o pai, o primeiro marido, o pai do filho, já deu para ela o que ela queria, que era o seu marido perfeito. E elas tratam esses meninos como os maridos, como os homens perfeitos. Eles são a grande criação delas, né? Então, por isso que a gente fala que é uma relação incestuosa. Ao deixar de fugir de Afrodite na sua busca por Eros e ao render-se à deusa, Psique está preparada para enfrentar a morte certa. Assim começaria a parte mais dolorosa de sua iniciação, ou seja, a morte da iniciada para o renascimento através de seus trabalhos. Né? Porque Psique, toda vez que ela ia cumprir uma tarefa, ela falava, não tem jeito. Então ela tentava se matar. Mas essa tentativa de se matar era exatamente a metáfora, né, de uma entrega à morte, que ela precisava se entregar metaforicamente à morte para ser transformada. E isso é uma coisa que eu percebi, né, ao longo das minhas próprias sessões de terapia e também como terapeuta, se você não se entregar à morte quando você é chamado, você vai morrer de verdade, você vai morrer literalmente. Então você precisa deixar que um aspecto em si morra, que é o necessário para o seu crescimento. E a gente sabe como é horrível, né? É uma dor muito grande e dá uma depressão danada, mas é o que a gente precisa. Se a gente se recusar a se entregar a essa morte, a gente corre o risco de morrer de verdade mesmo. Porque você não produz mais consciência. Então você precisa se entregar metaforicamente à morte para se transformar, para sobreviver. Para se transformar, exatamente. Eu acho que eu já comentei, né, quando eu falei sobre a questão da doença, da psicossomática, a quantidade de gente, né, que eu vejo com doenças graves e principalmente câncer. Não que a gente esteja livre disso, né? Mas uma coisa que eu vejo assim é uma resistência enorme. São pessoas que durante as suas vidas tiveram uma resistência enorme em olhar para suas questões. Porque dá uma sensação mesmo de que você vai morrer, é impressionante. É muito forte isso. Mas se você não vivencia essa metáfora, não há transformação. Porque a morte, ela não é o fim, né? Ela é o fim de um ciclo, mas ela não é o fim da vida. Tanto que muitas religiões, né, especialmente as orientais, acreditam na ideia da reencarnação, que você não... mesmo o catolicismo, ele acredita que você sobrevive à morte, não que você reencarne, mas que você passa a existir de uma outra forma. Então essa questão da morte física, ela não é o fim, ela é uma transformação. Aí fala, né, que com essa entrega à morte, ela iniciaria a parte mais dolorosa, né, da transformação dela. Há diversos significados bem profundos para cada uma das tarefas a ela designadas. Contudo, não iremos analisá-las em detalhes, apenas abordaremos rapidamente. Porque é muito profundo, né? Daria aulas e aulas.
mas eu vou falar, a gente tem tempo ainda, né? Tem. Eu vou falar porque foram 4 tarefas que foram dadas à psique. Na primeira tarefa, lembra que a Afrodite misturou vários grãos e falou que ela tinha uma noite só para separar tudo? Na primeira tarefa, a mistura dos grãos simboliza a mistura urobórica do masculino, ou seja, a promiscuidade deste estágio primitivo. As formigas simbolizam o mundo dos instintos que auxiliam a psique a ordenar tal promiscuidade. Enquanto que para Afrodite o masculino é fundamentalmente anônimo, para a psique é possível um nível de seletividade, ou seja, ela ordena o masculino confuso. Isso explica, né, eu vou fazer um paralelo com algumas questões psicológicas humanas. Quando a gente vê um homem que tem uma promiscuidade muito grande, né, que se relaciona com muitas mulheres, tem uma coisa nesse homem que é muito evidente. Não para todo mundo, né, mas ele é muito preso à mãe. Então ele não consegue se entregar de verdade a nenhuma mulher, porque ele nunca deixou de ser da mãe. Então, quando o Afrodite faz aquela mistura, o que ela estava ali, né, talvez nem ela tivesse noção, mas o que ela estava dizendo é, para mim o masculino não tem um valor, ele é anônimo, então ele tem que ser promíscuo porque ele não diferencia nem as mulheres com quem ele se relaciona. E a psique, ela já vê que é possível ordenar esse masculino, né? Tanto que mulheres com essa característica de Sófia, elas são bastante seletivas com as pessoas com quem elas se relacionam. Não só os homens, né, mas com as amizades de um modo geral. Elas estão em um outro nível. Então, a função de psique é ordenar esse masculino. Muito obrigada. Qual é o meu? Obrigada. A função de psique é ordenar esse masculino. Então, ela recebe a ajuda das formigas. A gente vai ver depois o que essas formigas significam, mas elas são também um aspecto instintivo, mas é um instinto superior que a psique traz. A segunda tarefa traz como símbolos carneiros do sol, é muito interessante essa, né? Os quais representam o poder destrutivo do masculino e o princípio negativo da morte. Porque a gente sabe que o masculino, no seu aspecto primordial, ele é destrutivo. Por isso que ele precisa de um feminino para ordená-lo dentro do aspecto interno, tá? Porque o masculino, ele ordena o mundo interno, mas é o feminino que ordena... Aliás, o masculino ordena o mundo externo, mas é o feminino que ordena o mundo interno. Assim, ela precisaria esperar que o masculino se refugiasse na noite escura, representada aqui pelo inconsciente e pela mãe, e assim se aproximasse do feminino. Quer dizer, esse masculino, enquanto ele está iluminado, ele é destrutivo, ele é perigoso. Então ele precisa que essa luz do sol deixe de iluminá-lo, se refugia nos aspectos da grande mãe da noite, do escuro, e aí ele entra em contato com o feminino. Ainda, o junco que auxilia a psique é associado às águas profundas, símbolo oposto ao carneiro de fogo. Somente quando o espírito solar masculino retorna às profundezas do feminino ao cair da noite, é que se torna possível colher o fio dourado, a fértil semente de luz. Eu lembrei aqui do yin yang, né? Para os chineses, o yin, que é o princípio feminino, ele é frio e úmido. Exatamente porque digamos, esse é o aspecto que contém, é o aspecto que recolhe, que traz para um estado de inconsciência onde, nesse estado de inconsciência, né, saudável, onde você vai buscar o repertório para as respostas que você precisa, para as tarefas que você precisa realizar. A terceira tarefa é uma variante da busca da água da vida. A fonte representa aquilo que une o superior, o mais elevado, e o inferior, o mais profundo. É uma fonte circular urobórica, que alimenta o interior do mundo quitônico e que sobe novamente para emanar da mais elevada rocha de uma inacessível montanha, né? Então é o ciclo que se completa, né? Você sai de um ponto, volta para ele, sempre numa relação urobórica. Em princípio, não é possível capturar a água da vida e contê-la, uma vez que tal movimento do fluxo é eterno, representando o masculino incontível. A energia do masculino, ela é uma energia de movimento. Então você não pode, em princípio, conter essa energia.
Contudo, Psique consegue conter essa energia sem ser por ela despedaçada, né? Olha que interessante. Para tanto, conta com a ajuda da águia de Zeus, um símbolo espiritual masculino, do ar. Zeus, em apoio a seu filho Eros, em parte por empatia masculina, pois também ele estava preso por amor, em parte como protesto contra a grande mãe, permite que sua águia venha em socorro da princesa. Então, Pato, aquela pergunta que você havia feito, né, se Eros ajuda, ele ajuda. Zeus. Né? Desculpa, Zeus ajuda Eros, porque ele entende, né, que o Eros precisa ali de uma ajuda, né, porque ele se percebe também no filho. Então... E é aquela coisa, né? O pai é sempre mais legal. para algumas pessoas, né? Não para todas. Sim, sim. Uma mãe que bota para dormir, tem que estudar, e lava o dente, escova o dente, né? Aí o pai Porque é o cheira feminino que sobre. ordena, o feminino que ordena nesse sentido. O masculino, ele leva uma ordenação para o mundo externo, mas, digamos, dentro dos limites da casa e da estrutura que precisa se desenvolver, é sempre o feminino. E é o que desespera as crianças, né? Elas não querem, né? A criança não quer ordem. A gente vê com o nosso gato, gente, por isso que eu prefiro animal adulto, porque o gato filhote está dando um trabalho. Se a gente vê isso com os animais, imagina com as crianças. Até aqui, as 3 tarefas executadas por Psique informam que ela é apta a receber e assimilar o masculino e dar-lhe forma, sem o perigo de ser destroçada pelo destrutivo poder do luminoso, né, da divindade. Ou seja, ela executou as 3 tarefas com a cooperação do masculino, mas não como um ser masculino. E assim permaneceu fiel à sua feminilidade. Deste modo, pôde realizar a 4ª e última tarefa. Você vê que ela precisou do masculino, né? Mas ela não agiu como um masculino. Ela continuou mantendo a sua feminilidade. Ela agiu como uma mulher. Mas ela entende que ela precisa dessa ajuda do masculino. A 4ª e última tarefa da Psique, que é a mais difícil delas. Até aqui, ela obteve ajuda de forças internas inconscientes. Todavia, o último trabalho deverá ser realizado apenas por ela mesma. Aqui ela está por conta própria. Assim, a torre conselheira representa um símbolo da cultura humana e um princípio feminino, como recinto mandala. Essa torre conselheira é muito interessante porque ela que vai dizer para a Psique tudo que ela vai precisar enfrentar, mas vai depender da própria Psique ser capaz de passar por essas provas, né? Os 3 primeiros trabalhos foram realizados no mundo da luz, o princípio masculino. O 4º será nas entranhas das trevas, o princípio feminino. A descida ao Hades representa a 4ª função, ou seja, a função inferior, a sombra. Vocês sabem o que é o Hades na mitologia grega? Vocês já leram alguma coisa? É o umbral, né? Ele não é um umbral, ele não tem a ideia da religião cristã, né, das religiões cristãs, como o aspecto do inferno ou do umbral. Ele é o mundo dos mortos, é para onde as almas vão. Mas ele não é aquele lugar de fogo, né, onde as pessoas são punidas, não tem nada disso, é onde elas de fato vão descansar. O deus que recebeu o submundo é Hades. E tem também o mito de Perséfone, que é um mito muito interessante. Isso a gente não trouxe aqui, mas para quem se interessar, vale a pena ler. A Perséfone ela é raptada pelo Hades quando era adolescente. E ela decide depois, por conta própria, ela passa também por uma transformação muito importante e ela decide permanecer a maior parte do tempo no Hades. Tanto que é Perséfone depois que vai ajudar a Psique a realizar uma das tarefas, ou a última tarefa. Olha só, outro rapto. É sempre um rapto, é a ideia do feminino que é raptado, Sim. O feminino infantil que é raptado para se transformar numa mulher. Ela precisa sair desse aspecto infantil e se transformar numa mulher, ou seja, ela sai do caráter elementar e para vivenciar o caráter de transformação. Os conselhos da torre para que Psique resista aos pedidos de ajuda dos seres do submundo têm como intuito advertir a esta sobre os riscos de uma piedade excessiva e perigosa, característica do feminino, o que a manteria para sempre no mundo do Hades. O que essa piedade
né, essa piedade que ela chama de piedade lícita. Quando você tem as provas, especialmente no mundo antigo, os meninos, quando eles iam entrar no mundo dos adultos, eles passavam por provas físicas, né, para ver se eles resistiam se eles sobreviveriam àquelas dores e tal. Recentemente a gente esteve na Amazônia e a gente viu uma das provas que os meninos passavam com 13 anos, 12 ou 13 anos, para se tornar um homem. Tem uma formiga lá, que é uma formiga horrorosa, chamada tucandeira. Eles falam que 2 picadas, né, daquela formiga numa pessoa adulta pode matar. As crianças e adolescentes são mais resistentes ao veneno da tucandeira. Então eles fazem uma luva, enchem com essa formiga e o menino tem que pôr a mão. E ele É a passa. iniciação, eles chamam de iniciação, né? E Eu ele vi passa, isso no vídeo. viu? É muito Vi, interessante. É vi. muito O interessante isso. menino E aí, passou a noite com febre, quase morto. é, Quase Cuidado morto. pelas mães. é isso mesmo. Eles passam acho que 2 ou 3 noites, diz que agonizando. Alguns chegam a morrer. Exato. Mas eles são cuidados pelas mães, as mães que cuidam das feridas e até eles se recuperarem. E aí, a partir daí eles se tornam homens, eles podem escolher se eles querem continuar naquela tribo ou ir para outra, se eles querem casar, o que eles querem fazer. Então, para os meninos, as provas de iniciação no mundo adulto são sempre relacionadas a provas físicas. Para as meninas, não, elas têm uma questão psicológica. Exatamente pela mulher ser, né, essa que conduz digamos, os caminhos do mundo interno, elas precisam passar por uma prova para saber se a capacidade delas de avaliar o sofrimento do outro é adequado ou não. Porque em todas aquelas advertências que a torre faz para ela, se ela caísse em qualquer uma daquelas tentações de ajudar alguém, ela Ah, ficaria presa no Hades. não tem uma história do barqueiro? É o Caronte que leva. Ela tem que levar dois É. óvulos, né? Ela tem que levar 2 Que ele, óvulos. ele levanta a mão, não é isso? Para ela ajudar, e ela sabe que se Não, ela não é der o a mão ali. barqueiro. O barqueiro transporta. Ela tem que pagar uma moeda para levar e pagar uma moeda para sair. Por isso ela tem que levar 2 óvulos. Aí ela tem que levar em cada mão um bolo de cereais. Porque ela tem que resistir aquelas senhoras, aquelas velhas que vão pedir alguma coisa para ela. Porque o que elas querem? Que ela deixe um bolo no chão, ajude as senhoras, e quando ela voltar, ela não tem mais o bolo. O bolo era para acalmar Cérbero, né, o cachorro. Precisava do bolo para entrar e do bolo para sair. E tem a outra que é Eu tô dando petisco pro Luke aqui também para acalmar. E o outro era aquele velho que ia emergir das águas, pediu ajuda para ela para entrar no barco e ela seria puxada. É bem um símbolo, né, de ser devorada pelo inconsciente. Já que ela está no próprio, né, no local do inconsciente, ela precisa tomar muito cuidado, porque no Hades entram os mortos e a psique ela não entra morta. Ela entra viva e ela tem que dar um jeito de sair de lá. E ela não pode comer nada do Hades também. Não pode. Ela não pode aceitar o convite de Perséfone para jantar. Então ela tem que resistir a todas as tentações, qual seja, né? Porque a mulher tem muito aquilo. Mas eu fiz isso porque a pessoa é boazinha. Tem muitas mulheres que são assim. Eu gosto dessa pessoa porque ela precisa de ajuda. Né? Brasileiro, então, vai pedir dinheiro no farol. Me ajuda, porque eu estou passando uma necessidade. Aí te vende qualquer coisa ruim lá, porque, afinal, tem que mexer com a sua piedade. Então, essa é a grande prova do feminino, é resistir a essa ideia de ajudar os outros por pura bondade, porque muitas vezes, nesses pedidos de ajuda, há ali uma questão bem perversa, e a gente precisa estar muito atenta a isso. Não, Muitas eu mulheres... vejo. Pode falar. Não, eu vejo muito também como uma questão de, assim, a gente vem de conceitos, né, da nossa sociedade, da cultura, de que quando você se prioriza, você está sendo egoísta, né? Quando você, né, você tem que botar o outro em primeiro lugar. Só que o próprio
Jesus, né, falou, né, como é, ama o outro como a ti mesmo. Então, ele já deixou esse ensinamento, né, tipo, se você ama o outro como a ti mesmo, é porque você se ama profundamente, né? Então, essa história da mão, do lago, né, e todas essas tentações, é a tentação de você botar o outro, né, arriscar o seu próprio caminho, o seu próprio propósito, Uhum. né, em detrimento do outro, né? É a ideia de que eu vou ser assim uma pessoa boa, né? Eu vou ser uma pessoa reconhecida pela sociedade, eu vou ser uma pessoa com amor no coração, né? Aquelas frases piegas, mas é o que as Sim, pessoas adoram. Isso é muito exigido das mulheres, então as mulheres têm que colocar, têm que cuidar de todo mundo para depois cuidar de si mesmas. É óbvio que elas não vão conseguir cuidar de si mesmas, porque em algum momento elas vão estar destruídas, né? Então eu tenho sempre que ceder digamos, ao desejo do outro. Quantas e quantas mulheres ficam em casamentos totalmente disfuncionais porque tem pena do marido? Ah, mas ele me bate, não sei o que, ele é violento, mas ele vai melhorar. Aí fica com pena do marido. É uma coisa insana. Eu tô acompanhando na Netflix aquele julgamento do Johnny Depp contra aquele caso, né? Amber Heard. É uma coisa impressionante, assim, o que eles trazem nos tribunais, o pouco que eles trazem, é uma coisa surreal. Como foi que eles continuaram naquele casamento? Ele porque precisava dela enquanto esse aspecto de feminino. E ela pela ideia de que ela tinha um masculino ali que poderia, ao menos, dar um valor para ela, né? Porque ela era uma desconhecida como atriz. Ela eu só não se me torna lembro dessa conhecida. história, não. Ele embolachava ela? Ela diz que sim, ele diz que e ela batia nele. Eles foram para os tribunais, porque Deus, que loucura! ela publicou um artigo numa revista que falando que sofria violência doméstica, aí ele teve todos os trabalhos dele cancelados, não conseguiu mais ser contratado, ele resolveu processá-lo. Mas está na Netflix para quem tiver interesse, mas você fica pensando como uma pessoa casada com um homem que ela diz ser tão violento, e ele parece que era mesmo, por que ela continua nesse casamento? O que ela buscava nele? E ela ainda disse depois, no final, que ela ainda o amava, apesar de todas as barbaridades que foram descritas ali. Isso não é amor, óbvio. Mas isso aqui está muito mais para uma piedade ilícita, né? É claro que tem outras questões, não é só isso, mas você vê que são relações extremamente disfuncionais. Então falando aqui sobre essa característica do feminino, né, essa piedade excessiva e perigosa que a manteria no mundo do Hades, ou seja, a manteria no mundo inconsciente. Deste modo, era preciso testar a estabilidade de seu ego, característica de qualquer iniciação. Essa é uma questão interessante, né? Egos frágeis não conseguem passar pelo processo de transformação. A descida de Psique ao Hades é uma viagem heróica e o mais difícil de todos os seus trabalhos, porque requer a luta com a própria morte em seu habitat, ou seja, ela está num lugar, né, no mundo dos mortos. O creme de beleza imortal que Afrodite solicita a Perséfone representa a eterna juventude de Thanatos, a morte. Esse Thanatos aparece naquele... Como é que chama? Aparece em algum filme de super-herói ou não? Não, aquele era o Thanos, mas o Thanos é uma outra coisa. Não, tá certo. Perséfone, como deusa da morte, é para sempre jovem. Assim, a eterna beleza representa a morte através do sono eterno. O objetivo de Afrodite era fazer com que a Nora morresse, regredindo ao seu antigo estado antes do encontro com Eros, pois acreditava que Psique cederia ao amor narcísico de si mesma, assim como ela Afrodite. Afrodite é a deusa da beleza e do amor, né? Mas ela é narcísica. E ela acreditava, ela não conseguia ver que Psique estava à frente dela nesse ponto. Então ela acreditava que Psique iria, né, assim como uma humana, uma simples humana, iria ceder a esse narcisismo. Então ela acreditava que Psique iria morrer por essa vaidade. No primeiro momento, parece que Psique fracassa ao não resistir à tentação de abrir a caixinha. Contudo, sua gravidez de Eros representa seu profundo vínculo individual com ele. É bom a gente lembrar, né? Quando Eros foge de Psique, ela está grávida dele.
porque essa gravidez representa um lembrava vínculo. também. Depois dá uma lida, porque é Vou, bem, aí vai fazer todo sentido. sim. Seu aparente fracasso, né, quando ela resolve usar um pouquinho do creme da beleza de Perséfone, seu aparente fracasso se dá porque ela é uma psique feminina, e o fracasso é o que lhe traz a vitória. Para o feminino, o método de derrotar o dragão é aceitá-lo. Aí a gente vê isso no mito de Adão e Eva. O feminino ela não vai lutar com a serpente, ela simplesmente aceita a serpente, ela aceita o conselho da serpente. Que para os cristãos é o pecado de Eva, mas na verdade é o que permite a transformação dela e de Adão. O filme, para quem assistiu O Labirinto do Fauno, esse filme é muito interessante. Que É um filme lembra... antigo? Oi? É um Mais filme ou menos. antigo? Muito antigo. Eu acho que ele deve ter uns 10, 15 anos, né? Esse filme é interessante, ele tem vários aspectos, ele traz uma parte da história da ditadura na Espanha, ele é um filme espanhol. 2006. 2006, então é um filme bem antigo, já, quase 20 anos já. Ele traz a história da ditadura na Espanha, né? Inclusive eles mostram umas cenas até chocantes, assim. Ele não é um filme para criança, muita gente foi assistir esse filme com os filhos e viu que não era o negócio. Esse filme não é um filme para criança. E aí a menina do filme, ela entra numa sala que tem um monte de comidas, assim, comidas extremamente apetitosas e tal, e ela é orientada a não comer uma das frutas, que acho que era romã, se eu não me engano, e ela come. Ela não resiste àquilo e come. E aí o processo de transformação dela começa. E outro filme bem recente, que eu sei que esses vocês assistiram, é A Donzela. Né? A Donzela, ela não luta com o dragão. Ela Sim. integra o dragão em si. Né? Ela se une ao dragão. Ou É seja, maravilhoso, eu tinha esquecido, é lindo. Eu acho que eu vou ver de novo. é, Muito ele bom. parece, em princípio, um filme bobinho, né? Mas ele é bem interessante nesse aspecto. Ele traz exatamente essa questão desse feminino, que digamos, a jornada da heroína é um pouco diferente da jornada do herói. O herói, ele precisa vencer o dragão, ele precisa lutar com o dragão e vencer o dragão. O feminino, ele faz uma coisa diferente, ele compreende o dragão. Então ele E é uma integra. dragoa, né? É uma dragoa, é. Mas o dragão, sendo macho ou fêmea, ele tem sempre a representação da estrutura da grande mãe urobórica. Né? Por isso que o masculino precisa lutar com o dragão, ele precisa lutar com essa grande mãe urobórica. Porque senão ele não completa a jornada heróica dele. Que interessante. Não é muito interessante? Muito Os bom. mitos gregos realmente são fantásticos nesse. Os mitos são muito fantásticos, né? Eles contam a história da psicologia humana, mas os gregos eles estavam em outro nível. E fizeram tudo isso sem saber, né, a grandiosidade do que estavam fazendo. Ao querer ficar bonita para Eros e não mais para a humanidade comum, sua antiga feminilidade entra em uma nova fase. A nova beleza diz respeito à sua união com seu amado, na qual ela renova o vínculo com seu centro feminino, com seu self. Aqui já não era mais uma busca pela beleza física, né, pela beleza estética, mas era a beleza do encontro com si mesmo. Esse paradoxal fracasso feminino de Psique é que provoca a intervenção de Eros, transformando o fugitivo queimado em salvador. De jovem aventureiro irresponsável se torna homem. O salvador de Psique em outro nível. Agora sim ele é um masculino desenvolvido. Agora sim ele pode caminhar, né, junto com ela pela jornada do desenvolvimento psicológico. Assim, essa mulher que a tudo sacrifica pelo amor é a principal razão que leva Afrodite a perdoar Psique e a retirar toda e qualquer oposição à deificação da esposa de seu próprio filho. Ou seja, né, quando Afrodite entende isso, ela entende que de fato Psique amava Eros de verdade. Então ela permite que, né, ela deixa de se opor ao relacionamento dele com a esposa e permite que a própria Psique se torne agora uma deusa. Ao abandonar-se ao amor, Psique recebe a redenção através dele, e com essa redenção completou as 4 tarefas:
perfazendo o itinerário dos iniciados através dos 4 elementos. Diferentemente dos aspectos masculinos, a psique feminina não apenas peregrina pelos 4 elementos. Ao contrário, ela irá torná-los seus através de sua praxis, que é a ação ordenada. Lembra que ela ordena tudo? E de seus sofrimentos, assimilando-os como forças auxiliares de sua natureza. As formigas pertencem à terra. Esse é o primeiro elemento. O caniço, que é aquela cana verde, né, aquela cana delgada, pertence à água. Terra e água são elementos do feminino. A águia de Zeus pertence ao ar e ao Eros Redentor. A águia de Zeus pertence ao ar e ao Eros Redentor a figura ígnea e celestial, o próprio fogo. O ar e o fogo são elementos masculinos. Então ela circulou pelos 4 elementos. Ao reconciliar os aspectos de feminino e masculino, e ao recuperar um Eros adulto e entrar em contato com seu self central feminino, Psique pode ser recebida no Olimpo como esposa de Eros. Assim, o arrebatamento de Psique da terra para o céu significa que a faculdade de amar da alma individual é divina e que a transformação pelo amor é um mistério que deifica. Por causa do feito de Psique, os mortais puderam conquistar seu lugar no Olimpo, pois a mulher humana, como indivíduo, escalou o céu, e a partir daí, na perfeição conquistada pelo mistério do amor, a mulher encontrou-se lado a lado com os arquétipos da humanidade inteira, os deuses imortais. Aí é interessante, né? A filha nascida de Eros e Psique se chama Volúpia, não no sentido de sensualidade, mas sim no sentido de mulher, porque ela era agora aqui, reunia, né, esses aspectos de feminino e masculino. Ela era uma verdadeira mulher, a Volúpia. A gente usa a Volúpia muitas vezes no sentido puramente sexual, mas é muito mais do que isso. Então, acabamos aqui, em parte, a análise do mito de Eros e Psique, que eu acho um mito extremamente interessante, porque ele fala de uma jornada, né, um encontro de si mesmo, e a necessidade que essa jornada exige de integrar os opostos. A gente precisa dessa integração de opostos para encontrar a si mesmo. Inclusive, é o encontro dos nossos aspectos sombrios, que é o que Psique faz quando ela vai ao Hades, né? Quando ela desce ao Hades. É nisso que, dentro da psicologia junguiana, que ele fala dos tipos psicológicos, ele fala da nossa função superior e da nossa função inferior. E a nossa função superior é a conhecida, mas a função inferior é aquela que está no nosso lado oposto e que a gente teme. Mas sem encontrar essa função inferior, sem se unir a ela, você não consegue encontrar a si mesmo. Então é isso. Agora eu quero que vocês coloquem suas perguntas e observações. E essa coragem, né, da psique é uma coisa também assim, do feminino, porque ela é bastante corajosa, né, e ousada. Essa coragem, né, digamos, essa entrega àquilo que não se conhece. De iluminar, de transgredir, sabe? Nesse sentido. Todo o feminino, né? O feminino, ele é transgressor e ele precisa ser. E é por isso que ele assusta muito, né? Porque ele vai, essa transgressão é assim, o feminino do caráter elementar, ele mantém as regras, as tradições. E o feminino do caráter de transformação é aquele que vai trair tudo isso. Por isso que Eva é considerada uma traidora, né? E ela, por não ser compreendida ainda pela humanidade, é claro que a gente está falando de um mito, tá? É uma metáfora. Obviamente, Adão e Eva não existiram, embora tenha gente que acredita que sim. Mas a gente está falando de um mito. Mas a Eva, ela precisou transgredir para que a humanidade pudesse existir, né, do jeito que existe. Senão eles ficariam lá no paraíso, só os dois ali, com os animais e vivendo sem nenhuma tensão, sem nenhum incômodo e, portanto, não desenvolvendo nenhum tipo de consciência. Então é um papel do feminino. A psique representa essa mudança do ser humano, onde ele começa a ter história, começa a produzir consciência, começa a produzir saber, e um saber que vai ser passado de geração em geração.
e vai ser aumentado, vai ser incrementado. Uma vez que a Psique conseguiu cumprir as tarefas dela, tudo muda, né? Toda a história da humanidade muda. Por isso ela é levada ao Olimpo. Por isso ela vira uma deusa. A psique na alma humana é necessária. O ser humano anterior, em fases anteriores do desenvolvimento, ele ainda era muito erótico. Ele vivia quando ele acordava quando o sol nascia, ele dormia quando o sol se punha. Então ele vivia como se vivesse dentro de um Ouroboros, dentro de um paraíso, com seus problemas, mas dentro de um paraíso. Com a psique, ele começa a criar consciência, começa a criar a possibilidade de enfrentar tarefas muito difíceis de um outro jeito. Então a psique tem essa função e essa representação. E isso é feito através da superação do feminino. Por isso Sófia é uma mulher também. A gente vê representação de Sófia em vários mitos, tá? Ó, a gente vê no mito egípcio, nos mitos celtas, nos mitos babilônicos. Sófia sempre aparece. E são sempre deuses e deusas, né? Isso é muito interessante. Hoje a gente vive uma ideia de que Deus é único. Mas se você for ver, cada pessoa no seu íntimo tem uma representação do que é o divino. Inclusive, teve um racha, né, nas dinastias egípcias, porque teve um dos faraós que... Ah, não, foi ao contrário, eles eram politeístas, né? E ele E aí, ele adotou a crença do Deus único. Akenaton, né? Acho que E ele foi. botou um Deus único, e aí foi um Deus nos acuda, né? Deuses nos acudam, né? Deus nos acudam. Gente, Mas aqui é está isso. acabando a minha bateria, então um beijo para todo mundo. Boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Pode falar, Pato. Passando um carro aqui, é um silêncio. Passa um carro, parece que está tendo um terremoto. Não, porque assim, ao longo da aula eu sempre vou falando, né? Então, assim, precisa mesmo de. É muito interessante, eu sempre me interessei. Eu me lembrei agora, no meio da aula, que quando eu antigamente, quando era bem novinha, eu era uma devoradora de livros. Não tinha que trabalhar, não tinha que me preocupar com muita coisa, né? Não tinha Então, internet. pois não tinha internet, então, mas eu era assim, realmente obcecada. Eu lia, sei lá, 2 livros por semana, nesse nível, assim. Só que aí eu li muita coisa que eu não estava preparada para ler e, obviamente, não absorvi nada. Eu me lembro que, na época, fez um sucesso danado, era uma trilogia, era He, She e We, é, que era de uma psicanalista. Eu lembro. Muito antigo, cara. Eu devia ter lá por uns 14 anos, aí, mais ou menos. Era He, She, We. Eu li a trilogia inteira e eu me lembro que falava do mito de Eros e Psique. E eu vi uma historinha, não, né? Não... Aí toda a análise, tipo, entrou por aqui, saiu por aqui, porque eu não entendia nada. Então, Com agora, 14 anos não dá. agora, como você estava falando. E aí depois eu tive contato novamente, aí depois teve no Valor do Feminino, que aí eu li mesmo de novo tudo, li aquela análise, e agora a gente está voltando nisso. Então, é um mito muito rico, né? Que você identifica várias facetas, assim, em nós, nas pessoas que a gente conhece, né? Uhum. Então, tem o lado bom, como tudo, né? E o lado ruim, porque é aquela coisa, quanto mais a gente conhece, mais a gente se observa, né? Se observa e observa o nosso entorno, né? Mas Então, por que isso seria ruim se porque a observar? gente começa a analisar tudo, sabe? E eu acho que as coisas às vezes têm que ir no flow. Mas não é uma escolha, né? Não é uma escolha a gente não analisar ou não analisar. Isso é da nossa natureza.
Quando é sua É, mas natureza fazer isso, você faz. Você simplesmente não consegue não fazer. é quando você passa a ter o conhecimento, né? Então, mas isso na verdade não é. Pode parecer, né? Porque muita gente fala, porque eu sei demais, eu termino não conseguindo me relacionar com as pessoas, mas não é isso. Não é isso que te afasta. É claro que uma pessoa que está no nível de consciência mais elevado, ela vai ter menos, né, Vai ser mais pessoas para se exigente, relacionar. né? Ela é mais seletiva, né? Como psique. Isso, isso. Mas, por outro lado, ela não vai ficar diluída nesse monte de gente que só faz volume, Entendo. né? É. Para quê, né? Para quê? Exatamente. Por que que eu tenho tanta gente à minha volta? Porque eu tô diluída. Pega o caso, por exemplo, do Neymar. Por que que ele precisa levar um monte de parças, né, que eles chamam, com ele? Como é o nome? Parças? Acho que chama parças, É, né? um Ah, de parceiro, É. parça. parceiro, é Sim. parças. É. Então, por que que ele precisa? Total. Porque ele vive o arquétipo do puera eternus, né? A eterna criança. Então, enquanto criança, ele não tem estrutura de ego suficiente para estar em si mesmo. Então, ele precisa de um monte de garoto, né? Homens, na verdade, que se comportam como crianças, para poder, de alguma forma, permitir que ele continue brincando com os amiguinhos. E quando é o caso, assim, eu conheço alguns casos desses. Muitos. Não, não, que o casal não consegue ficar entre sozinhos. Por exemplo, vai jantar fora, tem que chamar o outro casal, outras pessoas, vai viajar, viaja tudo encangado. Não A é gente assim, leva o mas look. sempre, sempre, sempre. Mas Hã? é porque esse A gente casal. leva o look. Esses casais, eles não conseguem estar com eles mesmos, né? Não é só No com caso é eles, um enquanto o outro, né? Eu não consigo me ver, eu não consigo conviver com a minha projeção no outro. Então, para não ter que olhar para mim mesmo no outro, eu fico me diluindo também nas demais pessoas. que loucura. É um casal que não se comporta como Isso casal. sempre. Mas você Hã? vê que é um casal que não se comporta como casal e a psique e o Eros têm que evoluir o relacionamento deles a partir de um conjunto de grandes provações. Eles precisam entender a si mesmos e enfrentar o que eles precisam enfrentar para se tornar um casal. À medida que, por exemplo, um casal não consegue conviver porque não são um casal ainda e os dois estão em aspectos ainda do Eros da sua própria psique, né? Eles não se desenvolveram e não chegaram e não passaram pelos processos de individuação necessários. Então eles não se bastam, eles precisam estar no amálgama. E esse amálgama é representado por qualquer pessoa além deles mesmos, né? Essa junção de pessoas. Interessante. Isso sempre me chamou a atenção, sempre. De ver casais assim que não conseguem, né? E eu Tá acho, junto. eu sempre achava o contrário, né? Que delícia ficar sozinho, vamos viajar sozinho, decidir as coisas sozinho, jantar os dois. Óbvio que é legal ter amigos também, né? Nenhuma Sim. polaridade. Um casal é um casal, né, gente? Que delícia fazer uma viagem só um casal. E eu tinha amigos na época, assim, que só andavam em bando. E o É cara porque era são rico. aspectos tribais, né? Eles vivem É, em tribos ainda. Eles tentam formar suas pequenas tribos para justamente para esconder as suas fragilidades. sim, é bem típico, assim, quando eu penso na pessoa. E ele era bem rico, né? Então, tinha um monte de asseclas, né? Que ele pagava literalmente Para ir para junto. estar à disposição dele, mas para tudo, para lazer, É o que para o divertir. Neymar faz, né? O Neymar tem avião, Tipo os isso, tipo amigos. isso. Só que o cara Ele não é paga. jogador de futebol nem nada, mas é tipo exatamente isso. O Neymar ganha muito, né? Então ele pode fazer isso por muito tempo. Sim, sim. Mas porque vive esse arquétipo do puera eternus, né? A eterna criança que não consegue sair. Por isso que ele também não fica com nenhuma mulher, né? Engraçado que ele se relaciona com as mulheres, engravida e vai embora. Ele não casou Sim. com nenhuma delas. Que coisa, né? Só teve uma que ele se relacionou muito tempo que não engravidou dele. Mas o resto. E essa é a que ele fica preso.
Porque quando Ó, ele torna essa mulher mãe, ele cai fora. É interessante isso, né? muito interessante. Interessante, a gente fica esperto. É, isso aí. Mas é isso, gente. Gratidão profunda, aula maravilhosa, como sempre. Essa aula é Vou Ah, que muito bom. reler boa. esse Le- domingo. Domingo eu tô Se tranquila você, amanhã. se Ah, você achar um PDF do mito inteiro, vale a pena, porque ele é bem mais detalhado. É que eu tive que dar uma resumida, porque eu tinha certeza que se eu mandasse, quando eu fiz isso, né, alguns anos atrás, ninguém ia ler o mas mito aquele que inteiro. você mandou pra gente no grupo foi esse que você Foi fez? resumida, a versão resumida. É essa que você. Se você achar no Junito de Souza Brandão, se você conseguir o PDF, às vezes. Eu vou ver até se eu acho, é porque eu tenho o livro mesmo, né? Então eu não tenho o PDF dele, mas de repente, se encontrar, às vezes dá para encontrar na internet. Porque ele faz uma análise psicológica do mito, é bem interessante. Entendi. É, mas é isso, assim, eu fico pensando em comprar livro realmente, e assim, interessante que assim, hoje está fazendo um ano, né, do primeiro dia lá da enchente do sítio, né? Hum, Ontem de noite foi a enchente e hoje era os destroços, né? E eu falo, olha, sinceramente, das coisas materiais que se foram, né? Uma das que mais doeram no nosso coração, tanto o meu quanto do Bruno, foram os nossos livros. A gente tinha cada livro, porque quando a gente se mudou do Rio para cá, a gente já fez uma triagem. Pegamos só os livros que eram importantes, que eram, né, significativos na nossa vida. Então a gente trouxe assim o filé mignon de toda a nossa vida de literatura e tal. E assim a gente perdeu mais de 200 livros, assim. nossa. Ficamos com muito poucos. Aí eu falei, bom, vamos devagar, né? Mas a gente vai ver, acho que, se eu não me engano, a próxima aula a gente vai entrar em alquimia. Acho que vai te Oba! ajudar muito a entender esse aspecto da enchente. Porque Desde o ano passado, a enchente é absolute. eu até anotei aqui quando você falou Colute, eu botei Solute também. E quando você vai ver o conceito de solútil, né, assim, teórico, né, é a transformação do líquido, do sólido em líquido, né, isso, se liquefaz. Ele precisa do líquido para poder tomar forma. Porque quando uma coisa é muito rígida, ela fica frágil. Então, muitas vezes, ela precisa da solução para ser diluída e ser dado uma nova forma, né? O Maleável, barro. É, É só uma coisa, é a diferença entre solútil e solidificátil. São duas coisas a diferentes. gente Uma vai torna trazer o algum. líquido sólido e a solútil torna o sólido ah, líquido. eu já querendo adiantar a aula. É que tem vários processos alquímicos. Obviamente, a gente não vai conseguir ver todos eles, mas a gente vai ver os principais. Tá ótimo. Ai, gente, muito obrigada. Amo, amo, Obrigada, amo esse que passeio. bom. Poxa, Obrigada pela quanto presença. conhecimento. A nossa aula Então, vai ser até daqui. amanhã, né, Cris? Até amanhã, Amanhã. Depois você me disse ao Luke ou ao Léo, porque eu preciso levar a água deles, né? Ah, vamos fazer nos dois, que onde está um está o outro. É, Reiki na bicharada né, do Tum. viu, Luke? Se prepara. Se prepara. Amanhã a titia vai fazer reiki, vai ficar Ele babando. gosta, vamos ver o Léo. O Léo é mais difícil, ainda mais de manhã, Vamos dar uma ferinha, o tá felino. ligado. Tá bom? Beijo, Beijo. Tchau, beijo. muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Dá tchau, ele já sabe que vai. Calma, Vai cachorro. embora. Ele já fica nervoso que ele quer ir embora, calma. Olha como ele fica, já espirra de ansiedade. Calma, cachorrito, a gente já Calma, calma. vai. A gente já vai.